fechamento do comércio e serviços pela pandemia do coronavírus fez muita gente perder renda ou emprego. Um gasto relevante que sofreu impacto nesse cenário é o aluguel. Mas é possível renegociar os contratos firmados entre inquilinos e proprietários? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação do Mercado Imobiliário de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e Nova Santa Rita, Guilherme Manfroy. Muito boa noite, Guilherme. Muito obrigado por nos atender. Seja muito bem-vindo. Eu tenho aqui um panorama. Muitas pessoas, e eu mesmo passei por isso, tiveram que renegociar contratos. Vamos pensar assim na televisão a cabo, celular, enfim. No caso dos aluguéis, a negociação é entre pessoas. Na maioria dos casos, a gente está negociando com outra pessoa que pode ter perdido parte da renda, ou até mesmo o emprego, ou o aluguel ser sua única fonte de renda. Como é que está se processando essa renegociação? De fato, as pessoas estão procurando, houve um aumento na procura de renegociação de aluguéis, e isso, de fato, é bem pessoal, isso envolve questões diretas com uma pessoa que tem outros problemas também? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. É uma questão polêmica, né? E também que, assim, acabou afetando como todo, né? É uma questão que urge ser resolvida. Nós, na associação, temos vários associados, várias empresas que lidam com a intermediação, que é na parte da locação, que administram locações, né? A gente fez reuniões por Skype e por Zoom e acabou convencionando que cada imobiliária adotaria o sistema que ela achava mais interessante do ponto de vista de chegar aos acordos, né? A gente não estabeleceu regras, porque tem imobiliárias que são focadas mais na parte residencial, outras na parte comercial, né? Então, cada segmento, teve segmentos que aumentaram a arrecadação, né? Então, por exemplo, supermercados, alguns outros setores do comércio aumentaram a arrecadação, né? Então, cada imobiliária adotou um sistema, né? O que aconteceu, por exemplo, teve imobiliárias que convencionaram não dar redução, exceto se a pessoa ligasse e pedisse, ela entrava em comunicado com o proprietário e estabeleciam um acordo, mediavam esse acordo. Tem imobiliárias que adotaram, vou dar 20%, não é regra, não existe regra para isso, né? O que vale é o contrato, né? Assim como nas TVs a cabo, como tudo, o que vale é o contrato. Tu tem lá, o que tu pode na verdade, ligar e fazer uma pressão, né, e tentar explicar essa situação. Foi nesse sentido que a gente tentou trabalhar com as imobiliárias, e o feedback que a gente tem, né, o retorno, é que andou bem. As pessoas, claro, sempre tem aquele cara... Eu tenho um testemunho para dar que aconteceu comigo, no Manfroy, não sei se tu sabe, eu sou presidente da APAI aqui de Canoas. E a APAI de Canoas paga um aluguel, um valor alto ali na Santos Ferreira, onde é a sede, por enquanto está sendo... Nós vamos construir a sede, mas a gente paga aluguel. E nós fomos até o proprietário, olha, a prefeitura não está conseguindo nos ajudar, e o proprietário foi extremamente solícito, houve a negociação e ficou adequado para ambas as partes. Então, eu acho que esse é um momento de muito diálogo. Bom senso, Paulo. Exatamente. Bom senso, bom senso. Isso em todas as partes. Eu tenho um imóvel que eu sou proprietário e alugo, né, para um comércio, quer dizer, a pessoa chegou para mim e falou, cara, não precisa nem falar. Eu entendo. Sim. Entendeu? Aí, como é que tu vai fazer? Não, até achei legal ele se preocupar na empatia, porque a gente conta com o aluguel, né? Não tenha dúvida. Tem aposentados, por exemplo, que investiram a sua renda num imóvel e esse imóvel complementa a renda. Então, é uma cadeia em que todo mundo está abraçado. Talvez o setor imobiliário, essas relações comerciais entre proprietários e inquilinos, mostre o que eu acho que realmente vai mudar com a pandemia. É as pessoas entenderem que estão todos juntos. Que se o restaurante não vender, ele não paga o aluguel, ele não paga o fornecedor, ele não gera emprego. Se a pessoa do emprego não entender que se ela for trabalhar, ela vai deixar o cara na mão, Então, é uma sequência. Eu acho que essa vai ser a principal lição desse período que a gente está passando. Pensando no aspecto prático, Bogado, como dica, com a tua experiência, hoje vale mais a gente sentar e negociar e receber algo do que, por exemplo, bater o pé, não receber. E se isso acontecer, que tipo de situação pode acontecer? Porque as pessoas ficam pensando, vai despejar, não vai despejar? Como é que funciona hoje dentro do mercado? Primeiro que a justiça, entre aspas, dizem que estão trabalhando, mas está parado. Está tudo fechado. Um litígio jurídico, quem já fez um litígio jurídico sabe que é caro e demorado. Tá?
Guilherme, eu prefiro a perspectiva de ter a receber com alguém que quer me pagar, mas não pode nesse momento, do que ter um imóvel vazio. Eu acho que o imóvel vazio hoje ele é pior. Sua opinião, Guilherme, né? Sim. Mas é verdade, usando o bom senso, você está na lógica correta. Vou te dar um exemplo. Se você tiver um imóvel hoje parado, vazio, a vagabundagem entra e rouba a fiação. Sim. Quer dizer, então você não tem um inquilino, você vai ter que botar uma zeladoria, então eu acho que é um bom senso. O inquilino está lá, se ele sempre te pagou, quer dizer, tem um histórico bom, é sinal que ele quer te pagar. Tenta entender, claro. Muitas vezes ele não vai conseguir, tanto é que tem muita gente entregando ponto comercial, por exemplo. Sim. Né? Mas é melhor, isso é uma coisa que as TVs por assinatura, essas coisas não fazem, eles não olham o histórico da pessoa. A pessoa pagou 15 anos certinho, atrasou 2 meses, os caras começam a apertar o cara. Então, assim, eu acho que na relação do aluguel, a gente olhar o histórico, quem é o inquilino, o cara está lá há 10 anos, é um bom pagador, entendeu? Vamos chegar num acordo. Eu acho isso muito importante que você comentou agora, até porque quando há má intenção, não vou pagar, sou mau cara. Não, mas tá todo mundo vendo que estão perdendo emprego, as pessoas não têm o que comer. Agora a gente acabou de anunciar que o prefeito Nelson Marquezine acaba de fechar o shopping. Quantas pessoas possíveis provavelmente sejam demitidas em função desse decreto. Então, como é que fica essa máquina? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Existe algum parâmetro de desconto ou é dizer, olha, eu consigo pagar isso e você me ajuda aqui? Porque foi mais ou menos isso que a gente fez na APAI. O que acontece, Paulo? Assim, eu vi imobiliárias darem 30%, tá? Eu vi imobiliárias negociarem 20%, tá? Isso caso a caso com o proprietário, né? Eu já vi imobiliárias, por exemplo, isentarem naquele mês. Estou falando da relação comercial, né? Sim. O cara lá, o aluguel dele é R$5.000, né? O sujeito, não vou te pagar 5 esse mês porque eu fiquei fechado. Ele não paga nada, pega aqueles 5 e divide no resto do contrato, entendeu? Passa a pagar 5.500, em 10 meses ele quita o que... Tem várias formas de se fazer isso, né? Mas vai muito também do bom senso do proprietário. Até porque tudo indica, e agora o quadro aqui no Rio Grande do Sul é um quadro que está tranquilo, mas tudo indica que nós teremos ainda um longo caminho ainda, pelo menos uns 60, 90 dias ainda, com um quadro bastante complicado. Então, a própria retomada da economia ela vai ser mais lenta, né? E isso também tem que ser levado em consideração. Mas tu sabes que tem claro, não se tem dados. Tá, eu sou formado aqui em jornalismo na própria universidade aqui, tenho uma pós-graduação em marketing na Fundação Getúlio Vargas e lá eles têm que trabalhar com dados. O que acontece? Não se tem dado de nada ainda, né? Eu vi algumas bobagens de pessoas falando que tem 20 milhões de desempregados. Na verdade, não se sabe ainda o que tem. Nós temos aqui, já entrevistamos aqui em Canoas especificamente, o secretário da Fazenda, o Portela, que falou que já caiu 40% a arrecadação de SSQN, que é onde... E isso comprova... efetivamente. Tivemos também uma entrevista, né, Bibis, com o pessoal do Cine, dando números aí, né, extremamente... Dobrando. Nos últimos meses, março, maio, abril, maio ainda não. Março e maio houve uma dobra. Março e abril. Isso, março e abril houve uma dobra na procura, né, por seguro-desemprego e pessoas procurando vagas, que perderam o emprego, né? Sim, o que acontece também, né, isso tudo aconteceu, mas também há redução de salário, né? Isso obriga as pessoas que estão na casa a irem atrás também, porque antes se tinha 2.000, agora tem 30% de 2.000, tu precisa arrumar 70% para completar aquele gasto que tu tinha. Então as pessoas começam a procurar também, começam a ir no Cine. Eu acho que está muito ainda, a gente está muito nebuloso. Vou te dar um dado. Mercado de locação, por exemplo, lá na minha imobiliária, tem procura todo dia. As pessoas ligando por lojas. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, observando hoje o mercado de aluguéis, são pessoas que estão procurando um imóvel, né? Por exemplo, seu primeiro imóvel, estão alugando pela primeira vez, ou são pessoas que tinham outros contratos que eram mais caros, imóveis mais caros, e estão procurando agora um imóvel mais em conta? Tem de tudo. Entendeu? O mercado de locação, por incrível que pareça, as pessoas têm que entender que quando tem crise, a locação ela cresce. Principalmente a residencial, porque as pessoas se obrigam a vender os imóveis,
não tem condições tão negativadas de buscar um financiamento, que hoje ele equivale a um imóvel. Por que a pessoa paga um aluguel e não compra um imóvel, se ela vai pagar a mesma coisa? Porque ela está negativada. Sim. Ela não tem o crédito para comprar o imóvel. Então, o mercado, a pessoa tem que morar em algum lugar. Ela vai buscar locação. E, por exemplo, pontos comerciais, nós temos 2 ou 3 lojas ali numa avenida bem movimentada da cidade, todo dia tem 10, 12 ligações. São pessoas querendo abrir algum negócio, querendo expandir. Ou seja, pode não fechar o valor, tá fora do planejado. E se tu falares com o pessoal de venda, que daí sim essa é a parte que eu toco, está se vendendo imóvel, tá? Quem está empregado, quem tem condições de comprar, está comprando. E imóveis de maior valor também estão se vendendo. Por quê? O banco não paga mais nada. Sim. E há retração nos valores, só para a gente ter uma ideia? Por exemplo, um imóvel na venda, por exemplo. O que acontece, Bives? Eu não sei se há uma retração ou há finalmente as pessoas... Porque tu vai lá e passa uma avaliação para a pessoa. Não, por isso eu não vendo. Tá bom. Passa 3, 4 anos, ela vê que realmente o valor era aquele. A realidade mudou. Né, de 10 anos para cá, por exemplo. A gente viveu um momento de imóveis inflacionados. Não, até eu não acho que é inflacionado. As pessoas dizem no Brasil que o imóvel é caro. Não, o imóvel no Brasil não é caro. Fazer imóvel no Brasil é caro. Ah, entendi. Entendeu? A carga tributária... Hoje uma pessoa me ligou e disse assim, até um colega de uma outra entidade de classe, o meu sogro tem que fazer uma doação assim, assado. Tem que pagar 8%. 8? Sim. Teu sogro pagou os 27,5% para ter o dinheiro. Pagou 3% de TBI para botar no nome dele. Agora ele quer doar o imóvel, ele paga mais 8%. Entendi. Dá quase 50% de imposto. O que chama atenção no que você comentasse agora há pouco com o Bives é que, por exemplo, nós tivemos um dado que nós mostramos aqui no programa, que o Brasil chegou agora, no mês de abril, a 10 milhões de mês. Ou seja, as pessoas passaram a serem empreendedoras. Talvez aí colabore com essa tua afirmação de que a locação de lojas, por exemplo, tem crescido. Por quê? Porque já perdeu o emprego, vamos buscar alternativas. Advogado, só mais uma questão que eu acho que é importantíssima para você que vai renegociar o seu aluguel ou que está com uma proposta de renegociação com o seu inquilino. Como funciona? A gente faz um novo contrato ou fica no fio do bigode? Como é que funciona? Isso também é livre. Eu acho bem difícil que um proprietário vá refazer um contrato, né? Porque no momento que tu tem um documento originário, ele tem um período, né? Tu tem algumas regras que já foram estabelecidas antes, né? Nesse momento está discutindo só o valor. Sim. Então o resto tudo já está pactuado, é difícil. Perfeito. Né? Mas pode-se fazer um aditivo ao contrato. Aí eu não sou formado em direito, né? Daí é o termo que juridicamente se adequar melhor que as partes acordarem. Sim. Entendeu? Mas pela minha experiência, ele gera um boleto de desconto. E aí acaba o problema, foi o que aconteceu lá na PAI de Canoas. Isso aí. Tem uma cláusula, geralmente, no contrato que diz que qualquer concessão dada naquele momento não gera uma regra. Isso. Né? Geralmente é isso. Né? Perfeito. Então, é buscar o bom senso. Não tenha dúvida. Guilherme Manfroy, muito obrigado por você estar aqui nesse momento importante, passando informações extremamente relevantes, principalmente de aluguel, as pessoas perdendo emprego. Guilherme, que é o presidente da Associação do Mercado Imobiliário de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul. E Nova Santa Rita. E Nova Santa Rita, muito obrigado. Está crescendo muito também. Está crescendo. Nós entrevistamos a prefeita aqui essa semana, foi segunda ou terça? Segunda-feira. A Margarete esteve aqui. Sim. Ela me disse, Manfroy, isso aqui não para de entrar gente querendo fazer empreendimentos. Eu disse, que bom, prefeito. Isso aí. Exatamente. Grande abraço, Guilherme. Muito obrigado pela presença ao vivo aqui com a gente. Obrigado.